Olá a todos! Agora você vai ouvir um breve recado do filme Canyon. Bom ver! A jovem esposa de Nick e Lori Connolly decidiu fazer um mês de almoço em Arizona. Elas estão querendo viajar na mula pelo Canyon Grande. A engenheira fracassada deu as chaves e a parada se arrumou no quarto. Nós descobrimos que isso foi um desejo de Nick. Lori não gosta muito da ideia de fazer esses dias em uma grande burra de pó com animais doentes. Em um agente turístico, Nick foi assustado. Eles não conseguiram andar no canhão sem permissão. Essas permissões são feitas em janeiro ou fevereiro, mas agora é maio. As esposas fizeram mais uma tentativa e vieram ao Ranger, mas ele não conseguiu ajudá-los. As esposas assustadas olhavam para o bar local e ali começou a conversar com um homem louco. Com ele, em sua vida, aconteceu qualquer merda. Henry brigou com o Grizzly e a molinha o atirou 2 vezes. Mas é o Henry que pode ajudá-los. Porque ele, segundo ele, é o melhor guia do mundo. O Henry tem mules e equipamentos. Nick se interessou pelo seu propósito. Mas Lori não confia em um estranho desconhecido com um grande AO. Mas Nick o convenceu a confiar em Henry. No próximo dia, o guia com algum índio preparou mules. Henry diz que recebeu a permissão. Mas, segundo tudo, ele simplesmente mentiu. Começou a viagem pelo caminho do canhão. A tríade desce mais e mais abaixo. E o guia fala tudo o que sabe sobre esse lugar. Henry constantemente se aproxima da bota. A surpresa é que ninguém não recusou a beber cerveja. Em um determinado momento, Henry informou que aqui começaram os lugares verdes. Quando os viajantes pararam para fazer algumas fotos, Henry ainda beijou o seu cliente com tabaco. Essa loucura Nico já não gostou, e ele, escondendo-se, a derrubou. Mais tarde, o guia propôs fazer mais uma parada, e de novo entrou em lembranças de como lutava com um e o mesmo medeiro 3 vezes, e mostrou seus imensos riscos. Henry indicou aos jovens uma piscina muito bonita. Lá eles discutiram o trabalho e o futuro conjunto de seus amigas. Henry, pegando água do rio, propôs um campinho quebrado aqui. Por outro lado, ele pode mostrar-lhes os desenhos nas escadas, que têm mais de 5.000 anos. Embora Lori leia na revista que os turistas não podem se aproximar, ela ainda concordou em continuar o caminho. Em 1 minuto, eles pararam na inscrição na escada, que o 19º século deixou um famoso pesquisador. Naquele tempo, ele tinha 9 aviões, dos quais apenas 2 saíram do canhão. Quando restava mais 9.000, os mules se assustaram com os grumos de gêmeos e se despediram dos vassalos. Uma serpente bebeu Henry na mão, e a segunda entrou em seu rosto. Os mules pularam, e o guia diz que sua mão foi quebrada, mas o mais importante é que muito cedo o vírus chegará ao seu cérebro. A conexão móvel não pega. Henry diz a Nika que ele encontre os mules, e Lori lhe pede que encontre uma árvore para poder fixar a mão. Um animal estava perto, e, com algumas dificuldades, Nika conseguiu levá-lo. A mão que foi quebrada foi desligada. Eles não têm nem comida, nem água. E não têm nem um pouco de espetáculo. Nick desenvolveu um fogo. Henry torce o asnobe. Em seguida, ele espera brilho e fome. Há grande probabilidade de que ele morra em breve. Eles ainda conseguirão preparar algo. Lá ficava uma cobra com a cabeça quebrada. Nick, com a guia de Henry, começou a cortá-la. Mas Lori recusou comer essa droga. Neste dia, ela decidiu se tornar vegetariana. Ao redor, ouviu o barulho dos velhos. Na próxima manhã, os maridos despertaram o sonho de Henry, que retornou seu almoço. Ele não está muito bem, mas quer mais cedo continuar o caminho. O homem foi preso na mula e foi para trás. Mas, aparentemente, eles estão indo para algo que não é. Parece que eles já deveriam chegar ao campamento. A localidade ao redor deles não é conhecida. Nós nos enlouquecemos, disse Lori. O pecado dos viajantes decidiu derrubar o campamento e iriam coletar ferro. Lori se acusa de ter medo. E o que se Henry não sobreviver? E ele já está correndo em briga e assustando Mu, que caiu de novo. Henry faz qualquer coisa. Depois ele riu e despediu o espírito. Neste caso, Mu não conseguiu atirar. Retornando, Henry descobriu sua mulher perto do corpo desesperado de seu guia. Eles estão com a perna inteira. À noite, a parada decidiu morrer Henry. Eles derramaram uma pequena profundidade. Derramaram o corpo e colheram-o com a terra. Na mesma noite, um coelho veio para eles, mas quando Nick acordou, o animal fugiu imediatamente. O homem ainda não dormiu.
No dia de ontem, ele viu sinais de coelhos, mas não contou nada à sua mulher sobre a nova perigo. A parada vai em frente. Lori propôs recolher a cozinha quando eles voltarem. A mulher não vai morrer aqui. Até agora, a única coisa que eles podem colocar no seu rosto é uma barriga de manteiga. Nick tem certeza de que o campamento está no sul e, orientando-se pelo sol, indicou onde eles deveriam ir. Os vossos Nick faz a conclusão que significa que eles estão indo em direção correta. Além disso, ele espera que o gerente do hotel comece a chamar a atenção, se eles não voltarem ao dia de descanso. Em breve, ela descobriu que as esposas ainda não iam para outra direção, porque eles se apuraram em um tupico, em uma escala alta, na qual foram cortados os mesmos desenhos na escada. Isso significa que eles foram mais longe do campamento do que foram hoje e amanhã. O Loris perdeu os nervos, pois eles ficaram aqui na casa do marido. Às vezes, ele é muito agitado. Nick diz que eles têm apenas duas opções, ou voltar para trás, ou subir. Ele já planejou como eles irão se mover pela parede de responsabilidade. Soa, claro, simples, mas, pelo que Lori acha, ele perdeu a cabeça. Nick caiu em cima, pegando as camadas de pedra. Lori espera que poderá chamar. Nick desceu e encorajou a mulher. Ela também resolveu subir extremamente. Nick caiu primeiro. Ele ensina como é melhor se mover. Um pouco subindo em cima, Lori decidiu verificar a conexão. Nick o segura com uma única mão. E sim, o sinal apareceu. Lori dialou 911. Ela respondeu, mas o sinal desapareceu. A mesma coisa se repetiu pela segunda vez. Nick aconselhou-lhe um pouco de distância. E isso funcionou. O operador pede à mulher para indicar seu lugar. Lori só conseguiu pronunciar o velho canhão. E o pedaço pelo qual Nick se mantinha se quebrou e eles dois caíram para baixo. E se Lori simplesmente caiu no chão, então a mão de Nick, no momento da caída, caiu no chão. Agora ele está correndo de dor e vai morrer. Lori correu para ele e olhou para a mão. Um rompimento aberto. O rompimento das costas está por causa de uma carne quebrada. Apesar da horrível dor, Nick pediu para tirar a mão do chão. Durante esse processo, o homem perdeu a consciência. E quando acordou, viu um ovo em frente. Correu Lori com um pedaço. Com a sua ajuda, ela espera descer o pedaço e tirar a perda. Mas o árvore se quebrou antes. Lori mentiu ao marido que a perna não era tão ruim, mas ele percebe que ela simplesmente o acalmava. Infelizmente, o telefone caiu quando caiu. O homem acreditou que Henry ainda fez a permissão, então eles vão começar a procurá-lo. Nick lembra a história real, e o garoto que cortou a sua mão nas montanhas por causa de que ele foi pressionado com um pedaço e ele não conseguiu fazer nada com isso. Então, o Nico vai ser muito mais fácil, porque ele tem uma assistente. Pelo que eu entendo, é só assim que ele vai conseguir sobreviver. Mas ele vai ter que cortar a mão de Lori. Além disso, ele já não sente a dor naquele lugar. Além disso, ele viu um ovo e eles precisam se apressar. Lori se assustou e começou a correr ao redor do marido. Mas de outra forma, é realmente impossível tirar ele. Ela poderia ter cortado a perna com a chave de Henry, mas eles o morreram junto com o corpo. Lori quer tentar encontrar sua caverna. Antes de sair, ela quebrou o fogo, e também deu a seu marido uma palma quente, para que ele tivesse algo para se afastar do ovo. Lori prometeu que iria voltar o mais rápido possível. A mulher deixa dicas de pedaços para encontrar o caminho de volta. Em breve, ela buscou a caverna do guia. Seu peito foi devorado por um condor. Atravessando a filha, Lori pegou o Anwa e foi para trás. Nick estava sem consciência. A garota decidiu que era o melhor momento para começar a operação. Para começar, ela cortou a camiseta. Depois, ela desligou a perna com um remanho e desinfetou o Anwa sob o fogo. Ela já estava disposta a fazer o corte, mas então Nick entrou em si. Lori conseguiu persegui-los, mas para que o fogo não acalme, ela precisa ir agora e encontrar mais pedra. Colocando a garrafa, ela se encontrou com um pescador e pegou a chave. O voo atacou Lori, mas foi machucado na bochecha e fugiu. Ela se apressou para trás. Nick suspeita que seu pai monótono não irá mais trabalhar com Lori. Ele pede perdão à esposa por tudo o que aconteceu com eles. Passou ainda um pouco de tempo. O jogo não deixa Lori dormir. Ela construiu vários foguetes e separou-os ao redor de Nick. Mas isso não assustou os pescadores muito,
e eles se aproximaram de Lori. Um dos foguetes pulou em ela, mas estava ferido. O outro também atacou a vítima e começou a derrubar sua perna. Lori colocou um nó na cabeça do foguete e o matou. No próximo dia, ela construiu uma camiseta e levou seu marido para a terra. O Nick não gostava disso. Ele gostava de mules e água. Pelo amor de Deus, tudo que Lori pode oferecer é um pedaço de leite. Mas Nick não conseguiu quebrar ela. Ele está levando coisas sem conexão e tenta não perder o conhecimento novamente. Lori pegou uma camiseta. De repente, as palmas foram quebradas. Nick pede para deixar ele, mas a mulher de última força o levou mais um par de metros. Os leões correm em seguida de pessoas. Lori tem mais uma ideia. Ela encontrou uma palma maior. Nick se aproximará de ela de uma parte, e de outra para a esposa. Elas se movem com a velocidade de uma ovelha, e logo a mulher precisava descansar. Além disso, ela decidiu mudar a camiseta na caixa. Lori estava ao lado do marido. O homem diz que ela é muito valiosa, mas a garotinha se acreditou que ela estava extremamente assustada. Nick pediu novamente que o deixasse. Ainda assim, eles precisavam ficar no hotel, como a Lori propunha, e ainda melhor, voar para o Havaí. Um avião voou direto por cima deles, e depois o grifo. Lori percebeu que era hora de ir mais longe, mas Nick simplesmente caiu no chão. Logo, apareceu o primeiro ovo, e por trás dele toda a caixa. As pessoas estavam encolhidas. O animal começou a quebrar a perda de Nick. Lori olhou para cima e percebeu que não conseguia proteger seu marido. Para que ele não fosse destruído por um ovo vivo, Lori fechou o rosto e o nariz do marido e mantinha assim até que Nick não pare de dar sinais de vida. Ela grita contra o corpo do marido morto. E aí, em quase um minuto, apareceu um helicóptero de salvadores, que atrapalhou os velhos. Os salvadores foram para o Nick, mas tudo o que eles poderiam fazer era fixar sua morte. Eles vieram aqui por causa do telefone de ontem, mas não tiveram tempo nem um pouco.